Beleza, aqui é o professor Thiago com mais uma videoaula voltada para a prova da EEAR. Vamos lá. Diz assim: suponha que um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus depois de percorrer 2.800 metros em linha reta sobre o mesmo ângulo da decolagem. A altura que o avião está do solo em relação ao ponto que decolou é... Aí vamos lá. Você tem aqui, digamos que o avião aqui, ó, decolou aqui, né? Aí você tem essa questão, ele saiu do ponto A para o ponto B, né? Aqui é 90 graus, porque no caso está o ângulo reto, né? Não parece, mas está. Eu quero saber a altura que ele está, vou chamar de x. E o ângulo que ele foi 30 graus. Sabendo que do ponto A ao ponto B, como ele falou que levantou o voo em linha reta, dá 2.800 metros, né? Então, se é 2.800 metros, a gente tem o cateto oposto e a hipotenusa. Então, é seno de 30 graus, que é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Lembrando que existe uma videoaula aí na playlist do ensino médio que eu ensino essa parte de trigonometria. Dá uma olhadinha lá. Pela tabela de ângulos notáveis, você tem que seno de 30 graus é meio. Logo, x é igual a 2.800 aqui no denominador. Como não tem sinal de mais em ambos os lados, a gente pode, no caso aí, fazer uma simplificação. 28 dividido por 2, a gente tem 4. E 2 dividido por 2 dá 1. Multiplica cruzado. Uma vez x, x. Uma vez 1.400, 1.400. Então, está aí a nossa resposta. 1.400 metros é a altura que o avião está em relação ao solo, como ele pede aqui, né? A altura do avião está do solo, né? É isso aí. Vem comigo, não perde foco não, vamos embora. Calcule o determinante da matriz. Olha aí. O que a gente pode fazer? Como é uma matriz 2 por 2, a gente tem aqui mais e para cá menos. Cosseno vezes cosseno, você vai ter cosseno ao quadrado de x. E você tem seno vezes seno menos seno ao quadrado de x. Então, na verdade, você vai ter cosseno de 2x, tá? Então, a alternativa C, e também uma matéria que está aí na playlist do ensino médio, você pode dar uma olhadinha. Vamos lá, perde o foco não, hein? Tangente de 0,5. Se tangente de x é igual a 0,75, o intervalo está entre 0 e 90 graus, então a secante de x é igual a... Então, olha só, tangente, a gente sabe que é seno de x sobre cosseno de x, né? Que é igual a 75 sobre 100, que dividido por 25, né, a gente está simplificando por 25, a gente tem seno de x sobre cosseno de x igual 3/4, né? Então, vamos aqui multiplicar cruzado. Isolando o seno de x, a gente vai ter 3 cosseno de x sobre 4 aqui, né? A gente pode isolar quem a gente quiser nessa situação aí, tá certo? Usando a relação fundamental, daí você fala assim, mas professor, veja bem, por que eu tenho que isolar o seno de x? Veja bem, secante de x lembra seno, mas sempre o contrário, vai ser 1 sobre cosseno de x. Então a gente precisa descobrir o cosseno de x para também dizer quem é a secante de x aí em relação à tangente dada. Então, pela relação fundamental, como a gente tem aí, ó, a gente tem essa situação. Logo, a gente vai elevar ao quadrado 3/4 cosseno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Fazendo o MMC de todo mundo,
que na verdade você tem 16 como MC, aqui vai ser 16, aqui vai ser 16. Por quê? 16 dividido por 1, 16. 16 dividido por 1, 16. Então, a gente vai ter 9 cosseno ao quadrado de x mais 16 cosseno ao quadrado de x. Eu estou sem espaço, cara. Eu preciso ganhar espaço aqui para poder calcular isso. Deixa eu colocar aqui para você. Você tem essa situação. Deixa eu colocar aqui para você ver. Você tem 9 cosseno ao quadrado de x mais 16 cosseno ao quadrado de x igual a 16. 9 mais 16, 25. Cosseno ao quadrado de x igual a 16. O 25 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, você tem cosseno ao quadrado de x igual a 16 sobre 25. Aí surge a situação seguinte, veja bem. Deixa eu apagar esse lado aqui, para você entender o que eu vou fazer. E já não esquece aí de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, tá bom? Se caso você não é inscrito também, como eu falei, inscreva-se, tá bom? Para ajudar o canal aí. E pede para os seus amigos se inscrever. Bom, dentro do arco, né, do arco trigonométrico, em relação ao cosseno, a gente tem mais, menos, menos. Como o intervalo de x está entre 0 e 90, ou seja, nesse arco aqui, o valor que eu vou considerar é positivo. Por quê? Porque você tem cosseno de x igual a mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 25. Raiz quadrada de 16 é 4, então mais ou menos 4. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, como está no arco positivo, então a resposta vai ser cosseno de x igual a 4/5 positivos. Assim, a gente pode determinar a secante, né? Conforme a gente viu ali. Vou mostrar para você. Apagando aqui a situação. Tá certo? É isso aí, vamos lá. Vocês vão ver que tá de boas aqui. Aí você tem aqui, ó, deixa eu mudar a cor de novo. Secante de x, que é igual a 1 dividido, porque é 1 sobre cosseno. Então, 1 dividido por cosseno de x. Secante de x, né, esse tracinho significa repetição, é igual a 1 vezes o inverso, né, porque está multiplicando, quer dizer, tá dividindo, no caso torna multiplicando, e você vai inverter a fração. Isso aí é a regra da fração, né, no caso divisão de fração. Então você tem 5 vezes 1, 5, no caso, quartos. E se a gente pegar 5 e dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes 4, 4, para 5 falta 1. 1 vírgula e 1 zero. Se você não lembra disso, playlist de matemática começando do zero, você tem essa matéria aí. 10 dividido por 4 dá 2 e sobra 2. Coloca 0. 20 dividido por 4, a gente vai ter 5. Então você tem 1,25 sendo a secante de x em relação à tangente de x dada. Tá certo? É isso aí. E não perde o foco, guerreiro. Não dorme não, hein? Não muda de canal. Vem comigo. Sabendo-se que 3 cosseno de x mais seno de x igual a menos 1, então dos possíveis valores para tangente de x é igual a... Bom, primeiro a gente sabe que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. E a gente vai precisar determinar o seno e o cosseno, valores em números. Então, você tem 3 cosseno de x mais seno de x igual a menos 1. Aí você fala assim, mas professor, eu posso isolar o cosseno e o seno, certo? Mas você tem que procurar sempre o menor caminho, né? Então, seno de x igual menos 1 menos 3 cosseno de x, que você tem aí. Utilizando a relação fundamental, né, a relação fundamental salva-vidas, você vai substituir o seno pelo valor encontrado. Você tem, neste caso ali, menos 1 menos 3 cosseno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1.
quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, né? O primeiro, que é 1, negativo, vezes o segundo, que é 3 cosseno de x, mais o quadrado do segundo, 3 cosseno de x, igual a 1. No caso, ao quadrado. Aqui vai dar 1. Menos com menos, mais 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6 cosseno de x. Mais 3 vezes 3, 9 cosseno de x ao quadrado. Esqueci ali do mais importante também, né? Não posso esquecer, não posso comer essa parte, né? Senão vai me fazer mal. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, que é esse cosseno aqui. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá vendo esse 1 aqui? Se eu passar ele para o outro lado, ele vai ficar negativo, vai ficar 1 menos 1. Então, eles são simétricos, cancela. Ficando 9 mais 1, 10 cosseno de x, mais 6 cosseno de x, igual a 0. Ambos são múltiplos de 2, então se divide por 2. 10 dividido por 2, 5 cosseno ao quadrado de x. 6 dividido por 2, 3 cosseno de x, igual a 0. Logo, a gente vai ter o cosseno de x do lado de fora, né? Você tem essa regra aí da equação de segundo grau incompleta. Você vai ter 5 cosseno de x mais 3 igual a 0. Acabou? Infelizmente não. Vamos apagar. Deixa eu ver, apagar esse lado aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente calcular isso aí, tá certo? Não perde o foco não deixa de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, compartilhar com seus amigos, ajuda o professor Tiago, por favor. Você tem 5 cosseno de x mais 3 igual a 0, porque você tem cosseno de x igual a 0 e isso igual a 0 também. Então você tem cosseno de x, que você tem o 5 aqui, igual. Está positivo, passa negativo. Está multiplicando, passa, não ouvi, fala de novo. Isso aí, dividindo. Pronto, tá ali. Olha que beleza. Resolvidinho. Agora acabou, né, professor? Não, não acabou. Nossa, professor, que conta grande. Seja bem-vindo aos concursos militares, guerreiro e guerreira do meu Brasil. É isso aí. O bagulho é louco e doidão. Agora vamos achar o seno. A gente já achou o cosseno para poder jogar ali na tangente. Agora vamos achar o seno. Nós tínhamos seno de x igual a, no caso, menos 1 menos 3 cosseno de x. Certo? Se nós tínhamos esse valor, você tem seno de x igual a menos 1 menos 3 vezes menos 3 quintos. Menos com menos mais, então menos 1 mais 3 vezes 3, 9 quintos. 5 vezes 1, ó, multiplicando. 5 vezes 1, 5, negativo, né? Então menos 5 mais 9 sobre 5. Você fez aí, professor, fiz um produto misto negativo. Então você tem, devo 5, pago 9, sobra 4 quintos para mim. Olha aí, 4 quintos, né? Agora vamos calcular isso aí, né? Voltando lá na tangente. Aí você tem seno de x dividido por cosseno de x. Seno de x é 4 quintos dividido por menos 3 quintos. Repete o primeiro, regra da divisão de fração, e multiplica pelo inverso do segundo. Cancela, cancela, menos 4 terços, né? Então só pode ser alternativa A, tá certo? Compreendeu, entendeu? Questão trabalhosa, questão fácil, porém trabalhosa. Precisa saber dos detalhes das fórmulas, não deixa de gravar as fórmulas, tá certo? E é isso aí, não perde o foco não. Vem comigo, vamos embora. Se alfa e beta são as medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, vamos responder. Você tem o triângulo retângulo. Veja bem, hein? Você tem o alfa, você tem o beta.
E aqui você tem o ângulo de 90 graus. Bom, vamos aprender a situação. Você tem A, você tem B e você tem C. O seno de alfa vai ser B sobre C. E o seno de beta vai ser A sobre C. O cosseno de alfa vai ser A sobre C. E o cosseno de beta vai ser B sobre C. Ok? Então ele pergunta, seno de A mais B é zero? Aí, meu amigo, você vai ter que testar cada uma das situações, tá? Mas, para adiantar a situação, você vai ter a letra B, que é a correta, você tem cosseno de alfa mais beta igual. Você tem cosseno de alfa vezes cosseno de alfa menos seno de beta vezes seno de beta. Cosseno de alfa ali é A sobre C. Né? Você tem a soma dos arcos, né? Você tem essa situação. É importante você ver sobre isso. No canal tem lá na videoaula, lá na playlist do ensino médio, ensinando isso aí. Cosseno de alfa é A sobre B, A sobre C, quero dizer, e A sobre C. Menos o seno de beta, que é B sobre C. Ah, é beta, perdão. Você tem A sobre C. A sobre C e A sobre C. Cara, é o mesmo cara, então aqui vai dar zero mesmo. Então só pode ser a alternativa B, tá certo? Para que você possa responder. Cosseno de alfa menos beta, no caso se aqui for negativo, aqui vai ser mais. No caso o cosseno é sempre o inverso, né? E o cosseno sempre vem primeiro. Em relação ao seno, você vai ter seno de alfa, né? Cosseno de beta mais cosseno de alfa, pode ser seno no caso, seno de beta, cosseno de alfa, tá? E o sinal do meio sempre vai obedecer, tanto para positivo quanto para negativo em relação ao seno. Essa aí é a fórmula que você tem. E o cosseno obedece a mesma regra que eu fiz aqui, porém, se aqui é menos, aqui no meio vai ser mais, tá bom? Para que você possa testar e ver aí, tá certo? Não perde o foco não, guerreiro e guerreiro do meu Brasil. Isso não é difícil, você é capaz. Vem comigo. Seja y um ângulo medido em graus, tal que y está entre 0 e 180 graus, com um y diferente de 90 graus. Ao multiplicarmos a matriz abaixo por A, sendo A diferente de zero, qual a determinante da matriz resultante? Bom, aqui é a matriz quadrada, né? Então você tem A cosseno de y, tangente de y, tangente de y, e você tem seno de y. Para cá vai ser mais, né? Tudo aqui vai ser mais. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais claro, porque como no caso está editado pelo computador, é um pouco mais complicado enxergar. Aqui vai ser mais. E aqui também vai ser mais. Aí vamos lá. Uma vez tangente de y vezes cosseno de y. Vou colocar aqui embaixo. Tangente de y, cosseno de y. Mais, que é esse sinal de mais aqui. Tangente de y vezes 1 tangente de y vezes cosseno de y. Tangente de y, cosseno de y. Uma vez A vezes seno de y, mais A seno de y. Agora, para a esquerda, você tem menos e menos. Tangente de y vezes A vezes cosseno de y, você vai ter, neste caso, menos, que já é do sinal, tangente de y, no caso A, né?
Vou botar o A na frente da tangente, fica mais fácil para enxergar. Que questão maneira. Essa aí é do colégio, da escola naval, quero dizer. A tangente de y, cosseno de y. 1 vezes 1, 1 vezes seno de y, com menos seno de y. 1 vezes tangente de y, vezes cosseno, menos tangente de y, cosseno de y. Observa que esse aqui, ó, é positivo e negativo. Cortou. Observa também que você vai ter aí, na resposta, tangente de y, cosseno de y, mais A, né? No caso A ou alfa, tanto faz. Você tem A seno de y menos alfa tangente de y. Eita, meu, isso parece um G, cara. De y, né? No caso A, tangente de y, cosseno de y, menos seno de y. Em suma, peguei isso aqui, coloquei ali, peguei isso aqui, coloquei ali, peguei isso aqui. Deixa eu só consertar o meu A, que meu A está muito feio. Eu subscrevi o alfa, né? O A, peguei isso aqui, coloquei ali, peguei isso aqui, coloquei ali. Acabou a conta? Ah, só que não, né? Então o que a gente tem que fazer? Vamos demonstrar agora aqui em cima como fazer os cortes, né? Os cancelamentos. Questão legal, né? Divertida. Eu ouvi você dizer que só que não, mas tá bom. Tangente de y você tem seno de y sobre cosseno de y vezes cosseno de y mais a seno de y menos a seno, deixa eu fazer direito, a seno de y, né, que você tem ali. Então você tem a seno de y, cosseno de y, vezes cosseno de y menos seno de y. Cancela esse com esse, observa que esse seno de y vai sobrar, não vai? E você tem um negativo aqui que está sobrando também, não é? Dá para cancelar, porque é um positivo e outro negativo. Aí tu fala assim, professor, mas como eu vou cancelar se está multiplicando ali? Cara, fazendo a conta rápida, você está cancelando o cosseno de y com o cosseno de y. Aqui você tem positivo. Se tem positivo, na resposta ficaria seno de y mais a seno de y, nananã, menos seno de y. Sobrando esse seno de y. Então já dá para cortar, porque na outra conta ele ficaria positivo e teria um negativo, que cancelaria com ele. Beleza? Aí você faz o que aqui? Ó? Cancela esse com esse, porque aqui é uma multiplicação. Sobrando esse aqui, ó, a seno de y menos a seno de y, que vai dar 0. Alternativa D. Caraca, esse monte de conta para dar 0. Infelizmente é a realidade, entendeu? Então é isso aí. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, tá certo? E vem comigo. O cosseno de 29π radiano sobre 6. Considerando que π radiano é 180 graus, lembrando que esse π não é do π de 3,14, tá? É o π radiano. Você vai ter 29 vezes 180 dividido por 6. 180 dividido por 6, a gente encontra 30. E 29 multiplicado por 30, 870. Para a gente saber qual é o arco que corresponde, né? Dentro do arco, 90, 270, 0, 360 e 180, né? 0, 360, 270, 90 e 180 graus. Então, dividindo 870 por 360, você vai ter, nesse caso, 2, porque 2 vezes 360, 720, e
870 menos 720, a gente vai ter 150 graus. 150 graus. Então, vamos lá. 150 graus. 150 graus, a gente faz 180 menos 150 graus, que é igual a 30 graus. Como você tem no arco de seno, ou melhor, no arco de cosseno, mais, menos, menos, o 150 graus está deste lado de cá, negativo. E pela tabela de ângulos notáveis, o cosseno de 30 graus, né, você vai ter cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Está na tabela de ângulos notáveis que eu ensino aqui na playlist do ensino médio. Como está aqui no negativo, vai ser negativo, menos raiz de 3 sobre 2, que é alternativa A, tá certo? E não perde o foco não, vem comigo. A circunferência representada no desenho foi dividida em 8 partes iguais pelos pontos A, B, C, D, F, G, H. Seguindo o sentido indicado pela seta, o comprimento do arco AF em radianos é igual a... Então, olha só, são 8 pedaços, 360 graus dividido para 8 pessoas, para não dar briga. Vai dar 45, dá zero. Então, cada ângulo vale 45 graus. De A até F você tem 1, 2, 3, 4, 5 arcos. Então, você tem 45 multiplicado por 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, 225. Olha só, se 180 graus corresponde a π radiano, de 225 graus eu quero saber x. Pronto, a gente vai descobrir isso em π radiano. Então você tem 180 graus x igual a 225 graus π radiano. O 180 está multiplicando, passa dividindo, você tem 225, né? Dividido por 180 π rad, né? Π radiano. E você simplificando isso pelo número 45, dividindo por 45, você vai encontrar 5 quartos π radiano. 5 quartos π radiano, alternativa E dessa questão. Beleza? Compreendeu, entendeu? Pelo amor de Deus, guerreiro, não dorme não, vem comigo. Seja x um arco de primeiro quadrante, tal que seno de x mais cosseno de 60 graus é igual a 1. Afirmando-se que tangente de x é igual a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Bom, você tem seno de x, né, somado com cosseno de 60 igual a 1. Passa negativo para o outro lado. Você vai ter seno de x igual a 1 menos cosseno de 60 graus é meio. 1 menos meio. Então, você tem seno de x igual a meio. Por quê? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1 meio, né? Que eu fiz ali o produto misto negativo, né? Falando entre aspas. Bom, pela relação fundamental... Professor, mas por que relação fundamental? Porque simplesmente como você tem seno e cosseno, você precisa descobrir o cosseno. Você já tem o seno. Então, 1 meio ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, você vai ter cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1 vezes 1, 1. Passa para o outro lado, negativo. 2 vezes 2, 4. Mas como está no denominador da fração, já passou para o outro lado, vai ficar somente 4. Não entendi nada, professor. Olha só, 1 quarto mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Não é isso que é dado, aquele ao quadrado ali? Ele vai passar para o outro lado, ele fica o quê? Exatamente, negativo. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3 quartos, cosseno ao quadrado de x. Você vai ter cosseno de x igual, tá ao quadrado passa como mais ou menos raiz quadrada de 3 quartos, né? Raiz quadrada de 3 não existe, né? Raiz exata. Raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Mas como ele quer que seja no primeiro quadrante, e o quadrante no arco trigonométrico de cosseno é positivo aqui, ó, no primeiro quadrante, então a gente vai considerar a raiz positiva, mais raiz de 3 sobre 2. Acabou? Infelizmente não. Então vamos calcular o restante. Já sabemos que o seno de x é 1 meio.
Como você tem seno dividido por cosseno, o seno é 1/2 e o cosseno é o positivo, raiz de 3 sobre 2. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Cancela, você vai ter 1 sobre raiz de 3, que racionalizando, você vai ter raiz de 3 sobre 3. Porque 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, alternativa A. E não perde o foco não. Vem comigo, já estamos no finalzinho aí. Vamos lá. Seja um ângulo agudo do triângulo ABC, se seno de alfa é igual a 3/4, determina o valor de cosseno do ângulo. Determina o valor do cosseno do ângulo complementar de alfa, né? Então você tem 90 menos alfa. Vamos lá. Você tem cosseno de 90 graus menos alfa é igual a cosseno de 90 vezes cosseno de alfa menos seno de 90 graus vezes seno de alfa. O cosseno de 90 graus pela tabela é 0, então aqui vai dar 0. Então você tem seno de 90 que é 1. Então, na verdade, você vai ter menos seno de alfa. Errei de novo. Caraca, eu não gosto de fazer nada com pressão, porque eu erro toda hora. Seja um ângulo agudo do triângulo retângulo ABC, se seno de alfa é igual a 3/4, determine o valor do cosseno do ângulo complementar de alfa. Você tem cosseno de 90 menos alfa, que é no caso complementar. Cosseno de 90, cosseno de alfa, mais seno de 90, seno de alfa. Cosseno de 90, você tem aqui que é 0, que multiplicado por cosseno de alfa vai dar 0. Seno de 90 é 1. 1 vezes seno de alfa, seno de alfa. Então, no caso, você tem 3/4. Caraca, professor, que prova fácil, né? Essa questão é muito fácil. Exatamente. Mas você tem que ter atenção e pensar sempre uma jogada à frente, igual xadrez, para conseguir resolver essa questão, tá certo? Não perde o foco não e vem comigo porque essa revisão aí ainda não acabou, tá certo? Vem comigo!